tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao Tá Fácil Não. Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Sou o professor Fernando Stuck e hoje a terceira parte da nossa série de evolução Celsius Singularity. Já conseguimos chegar na primeira linha de vida, são as células procariontes, e agora a gente vai começar a falar de células eucariontes, falar de endossimbiose, falar de coisas muito legais com vocês. Antes da gente começar o vídeo, aquele delay, aquela coisinha tradicional, deixa teu like, compartilha esse vídeo, espalha a ideia, faz esse grão de pólen voar para todos os pontos possíveis para a gente poder crescer e aumentar o nosso público aqui no YouTube. Muito obrigado pela tua presença. Coloque nos comentários o que você está achando dessa série, o que você está aprendendo e tirando aquele estigma de que jogar videogame é uma coisa que não aprende nada. Tô aqui provando mais uma vez que os games podem sim ajudar e ensinar muitas pessoas. Esse é o primeiro game que eu tô trazendo, que é o Celsius Singularity, mas eu vou trazer muitos outros games para vocês, podendo até utilizar como plano de fundo alguns assuntos de biologia, de ciência ou até mesmo de outras matérias. Vamos nessa então, vamos começar a nossa terceira parte. Prometo, e com muita calma, com tranquilidade, tomando minha aguinha. Por falar nisso, muito obrigado pelo copo que eu ganhei, muito obrigado. Escrito, prof, você faz a diferença. Muito obrigado, meus alunos lindos. Um grande beijo pra vocês. Então vamos lá. Vamos começar então. Vamos ver a nossa super sopa orgânica. Olha que coisa maravilhosa. Estamos aqui já com DNA, com RNA. Estamos aqui com aminoácidos, proteínas, já formando as nossas queridas bactérias, tá bom? Então, vamos continuar na nossa cladística, no nosso cladograma de evolução. Nós paramos formando a camada de ozônio, que eu tinha comentado com vocês no último momento do vídeo. Normalmente vídeos de 20 minutos, né? Não tem como ser menos do que isso, porque o assunto acaba se estendendo bastante. Então, eu peço desculpas se eu acabo falando muito durante os vídeos. É que tem muita coisa para falar, né? Então vamos lá! Qual é o nosso próximo ponto de evolução aqui agora? Nós precisamos liberar a célula eucarionte. Nós já temos aqui o núcleo e a mitocôndria formada. Nós também temos que liberar a reprodução assexuada para ter uma multiplicação extremamente rápida das bactérias. Beleza? A gente precisa fazer isso. Antes da gente começar, deixa eu desligar o ventilador, senão vai ficar muito barulho para vocês. Eu peço até desculpa, eu tinha esquecido aqui. Eu já quero, de antemão, explicar para vocês como que surge uma célula eucarionte. O que é uma célula eucarionte? Uma célula eucarionte, eu vou clicar aqui nela, ele coloca aqui, ó, é o primo mais complexo da célula procariótica, formada pela unificação simbiótica de várias células procariontes. Então vamos lá, deixa eu explicar. Uma célula eucarionte é uma célula com núcleo e organelas muito bem organizadas, ou seja, com membranas. Uma célula com riqueza de membranas, riqueza de energia, riqueza de proteína, ou seja, uma célula altamente complexa. De todos os seres vivos na Terra, o único reino que não detém essas células é o reino Monera, que é as bactérias e as cianobactérias, e também nós temos aqui as arqueobactérias, que elas não estão envolvidas ao reino Monera, que fique muito bem claro isso. Falou em bactéria, não importa o tipo, é procarionte. Uma célula sem núcleo organizado, sem organelas organizadas, uma célula mais simples. Lembrando que os procariontes, eles possuem uma organela, que é o ribossomo e a membrana plasmática e parede celular de peptidoglicano. Na última aula eu falei sobre isso. Já a célula eucariota, ela não vai ter mais essa estrutura simples que tem a procarionte. Ela tem um núcleo organizado, ela tem organelas, então, por exemplo, lisossomos, que são organelas que realizam a digestão, complexo golgiense, que realizam a secreção celular, retículo endoplasmático rugoso e o liso, que realizam a síntese de proteínas, lipídios, esteroides, compactação, armazenamento, peroxissomos, que é desintoxicação celular através da catalase, mitocôndria. A mitocôndria é uma bactéria, falei isso na aula passada. A mitocôndria é uma organela que é uma bactéria. Qual é essa teoria?
Essa teoria se chama teoria endossimbiótica, aonde pequenos seres procariontes entraram em células maiores, criando uma associação com a célula hospedeira a ponto de virar a mitocôndria. Nesse caso, é uma bactéria heterótrofa, por isso é uma mitocôndria. A mitocôndria ela tem uma função essencial para a célula. Ela é como se fosse a grande energia de uma indústria. É ela que detém a capacidade de utilizar o alimento, principalmente os açúcares, mas proteínas e gorduras, e o oxigênio. Então nós chamamos isso de respiração celular. A partir do momento que uma célula eucariota está pronta, ela vai conseguir respirar, ela vai conseguir utilizar do oxigênio e do alimento para fabricar energia. Respiração celular produz energia. Só que a energia química seria perdida, a célula não consegue armazenar energia. E com isso, a célula criou uma capacidade incrível de armazenamento energético, que é o que nós chamamos de trifosfato-adenosina, o famoso ATP. Então o que é o ATP? É uma molécula orgânica que resgata a energia da respiração celular e armazena ela. Não só da respiração celular, da fotossíntese, da fermentação, de um monte de elementos. O ATP, toda vez que você tem a produção de um ATP, é a produção de uma molécula que contém energia. Vamos lá. É certo falar que uma bateria de um carro é energia? Certo para você falar isso? Não, né? A bateria contém a energia dentro dela para que o carro funcione. O ATP é a mesma coisa. ATP não é energia. ATP é uma molécula que detém energia na sua liberação. Então toda vez que uma célula estiver liberando energia, seja procarionte ou eucarionte, formará ATP. Nós chamamos isso, essa formação de ATP, de fosforilação. Então toda vez que você ouvir falar o nome fosforilação, é produção de ATP. Pode ser uma fosforilação oxidativa, com o uso do oxigênio. Pode ser uma fosforilação não oxidativa, que é quando nós temos a ausência do oxigênio. Pode ser uma fosforilação com luz, como é o caso da fotossíntese, que é a fosforilação luminosa. Então tem vários grupos de fosforilação. Bom, a partir do momento que a gente tem aqui uma célula eucariota, nós estamos indo para um caminho excepcional. Porque quem são os eucariotos? Reino protista, onde hoje nós temos algas e protozoários. Reino fungi, que são os fungos. Reino plantê, que são todas as plantas do planeta Terra, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiospermas. E reino animal. Então quem que são os reinos? O reino animal tem um monte de animais, né? A gente fala em reino animal, a primeira coisa que a gente pensa é animal como a gente, mas tem um monte. Então vamos lá. Poríferos são os primeiros, né? Depois dos poríferos tem os quinidários, que é o caso da água-viva, né, dos pólipos. Depois nós temos os vermes, que são os plateumintos, nemateumintos e anelídeos. Depois nós temos aí os moluscos, os artrópodos, equinodermos, cordados. Nós estamos dentro dos cordados. Então repare que a formação de uma célula eucariótica é um grande salto evolutivo para a história biológica. A partir do momento que você tem a formação de uma célula eucarionte, você tem uma linha de evolução gigantesca na tua mão agora. Antes você tinha só uma célula procarionte. Então você tinha só um ser lá, bactéria, cianobactéria, arqueobactéria. Agora não. Agora a amplitude vai ficar gigante. Agora a gente vai poder fabricar diversos seres vivos. E esse jogo mostra isso a cada ponto. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou explicando. Então vamos lá? Vamos liberar então... Deixa eu aumentar o meu somzinho aqui. Liberar a célula eucariota. Olha que coisinha mais linda. Que coisinha mais fofa essa célula eucariota. Cara, repare o tamanho dessa célula perto da procarionte. Repare como essa célula, ela possui um monte de organelas e olha o núcleo muito bem organizado. Célula eucariota tem parede celular? Acho que essa é a grande pergunta. Só o animal que não, tá? Os animais, o reino animal, ele não possui parede celular. Os vegetais possuem uma parede celular de celulose. Os protistas, eles possuem de sílica, tá? E os fungos, eles possuem de glicogênio, cara.
Os fungos são um pouquinho diferentes, né? Não, glicogênio é a reserva energética. Os fungos possuem diquitina, igual o exoesqueleto dos insetos, saca? Então eu vou repetir. De todos os eucariotos, o único reino que não tem parede celular é o reino animal. Reino vegetal tem de celulose, reino protista tem de silica, reino fungi ele possui de quitina e o reino animal, vegetal, protista, fungi e o monera, que eu já tinha falado que é peptídeo glicano. Então, de todos os reinos, o único que não tem parede celular é o animal, beleza? Ah, professor, mas o que é parede celular? É uma proteção extra que tem em volta da membrana plasmática, que pode ser de proteção mecânica ou até mesmo de resistência e variabilidade, tá? O reino animal não possui. Então vamos continuar, tá lá a nossa célula eucariota, já bem formadinha, bem bonitinha. Nós já estamos indo muito bem aqui. Gatilho, beleza, demos... Oh, que coisa maravilhosa! O que eu fiz aqui, meu Deus? Viramos o Thanos? Eu não sei o que eu fiz, eu aumentei o gatilho de produção. Estamos com bastante ponto, estamos com 4,16 milhões de pontos. Acho que é bastante para a gente poder upar o nosso cladograma. Rapaziada, eu já vou liberar a reprodução assexuada também. E vou liberar a reprodução sexuada, tá? Para você ter rapidez na reprodução assexuada e variabilidade genética na sexuada. Por que eu tô falando isso? Se você não tiver variabilidade, você não tem perpetuação da espécie. A reprodução assexuada, existem vários grupos delas. Esporulação, bipartição, né? Tem um monte aí, um monte de grupos. Laceração, aonde um ser se modifica na produção de um novo ser com o mesmo código genético, ou seja, não vai ter mistura de material genético. O filho, né, a célula filha, será idêntica à célula mãe. Então, embora esse processo seja extremamente rápido, ele não tem variabilidade. Então vamos pensar que a célula mãe tenha dentro do seu material genético uma doença. Todos os filhotes terão a mesma doença. Então isso não pode acontecer. Na biologia, a reprodução assexuada ela não pode sempre acontecer só ela. Porque com isso, toda a população desses seres vivos seria eliminada em algum momento. Então a reprodução sexuada ela é importante para que você tenha uma mistura de material genético entre indivíduos diferentes e com isso uma nova formação. Você que está assistindo esse vídeo, você é fruto disso, cara. Tirando a safadeza de lado, nós seres humanos precisamos reproduzir sexuadamente para que tenha uma boa perpetuação. Você é uma mistura de famílias do seu pai e da sua mãe. Você tem coisas boas e ruins de mistura e com isso você tem uma nova variabilidade. Essa nova variabilidade, ela pode trazer uma nova resistência, uma nova formação de uma doença, características que seus pais não tinham, você vai produzir. E é com isso que a evolução acontece. A seleção natural, ela acontece dentro das reproduções sexuadas. Porque a partir do momento que você tem uma variabilidade que é boa, ela perpetua e ela permanece. E com isso, você tem uma nova formação de indivíduo, entendeu? Cara, isso é uma coisa, uma delícia. Coisa mais delícia, chega a arrepia a próstata do garoto, entendeu? Importante você entender esse conceito da biologia, entender o conceito de evolução. A evolução não acontece em você, a evolução está dentro de você, na sua formação, nos gametas que seus pais te deram, beleza? Bom, então vamos lá. O que a gente tem agora aqui para liberar, tá, pessoal? Eu vou liberar um pouquinho mais de célula eucariota. Vamos liberando um pouquinho mais de célula eucariota, é importante. O que a gente tem aqui? Citoplasma. O que é o citoplasma? Todo o conteúdo interno da célula. Líquido e sólido. E aloplasma, ou citosol, é o líquido, é a parte líquida, tá? Água, proteínas, aminoácidos, açúcares, tudo lá, né? Sabe a sopa orgânica? É isso. A sopa orgânica, essa sopa aqui que eu mostro pra você, ó, tá? É como se fosse uma sopa orgânica dentro da sua célula, tá? E os sólidos seriam todas as organelas, as estruturas que fazem parte da tua célula. Então vamos liberar o citoplasma, beleza? Mutação diária, recompensa, coletamos. Estamos coletando bastante aí recompensas. O citoplasma está liberado. Com isso, nós temos uma
capacidade muito maior de realizar metabolismo. Então, o que é o metabolismo? Reações químicas que acontecem o tempo todo dentro da célula. Então, se eu tenho água, se eu tenho compostos químicos orgânicos e inorgânicos e eu tenho organelas, com isso a minha célula vai, fabricar diversos elementos essenciais para a vida, tá? A alimentação por filtro. Repare que o jogo ele é muito legal. Ele já coloca a alimentação por filtro porque o primeiro ser mais complexo dos animais é o porífero. E o porífero possui filtros para poder se alimentar. Não só ele, mas muitos dos animais e dos seres aquáticos, não precisa ser animal, mas dos seres aquáticos, possuem filtro de alimentação, tá? Olha lá, ó o que ele tá colocando aqui, ó. É uma maneira passiva de encontrar alimento, fazendo com que os nutrientes filtrem através do corpo de um organismo. O método de escolha é para moluscos, crio e esponjas. Moluscos, crio, que é alimento para peixe, baleia e tudo, e esponjas são os primeiros animais a surgirem. Então, vamos liberar a alimentação por filtro também, já é uma grande evolução, nesta formação. Bom, vamos lá ver como é que tá a nossa sopa orgânica. Olha só como ela tá ficando cheia de coisas, Até então nós não tínhamos. Olha só, a gente tava com 21 de entropia, a gente já tá com 69 de entropia, cara. 69. Bom, o que a gente tá colocando aqui, ó? Mutação diária. Esse jogo ele coloca mutações diárias que acontecem mesmo com o jogo desligado, tá? Mesmo você não jogando, essas mutações vão acontecendo pra você ir upando, tá? É bem legal isso, é bem interessante, cara. Já dei um outro upgrade, aumentei mais ainda, aumentei mais. Ó, use Darwinium para aumentar o seu timer de 4 horas, aumente 2 vezes. Olha lá, ó. Beleza, ele não deixa aumentar mais, só pagando. Então eu tô dando um upgrade bem rápido, repare aqui nas 2 flechinhas, pra ir mais rápido, nas mutações e nas evoluções, beleza? Senão a gente vai ficar 200 milhões de anos aqui, não vai terminar nunca, Então estamos aqui, vamos agora tentar liberar o tecido. Pessoal, quando você tem células em reunião, quando as células se reúnem, elas viram um conjunto de células. Esse conjunto de células vira uma estrutura complexa chamada tecido. Existem 216 tecidos diferentes dentro do seu organismo agora. Nós somos disparadamente os seres mais complexos em formações teciduais. Nós temos 216 tecidos diferentes e mais de 100 trilhões de células. Então nós somos considerados seres multicelulares, beleza? O ser unicelular não tem essa capacidade que eu estou falando aqui, mas nós temos e quase todos os seres da Terra possuem essa capacidade. Tecido organizado só reino vegetal e animal. Por isso na escola e na faculdade você tem a matéria chamada histologia, que é o estudo dos tecidos. Esse ano eu vou fazer uma série de histologia aqui no meu canal e é uma matéria muito difícil. Importante que você aprenda isso de maneira eficiente. Então vamos liberar os tecidos? Bom, a partir do momento que eu libero o tecido, agora eu tenho a capacidade incrível de formar seres multicelulares. E com isso eu tenho a formação de músculos. Porque assim, tecido tem um monte. Volto a dizer, tem 216. Vamos pensar no teu organismo agora. No teu organismo, tá? Fica mais fácil, acho que, falar do ser humano. O que você tem agora aí? Sistema nervoso, então tecido nervoso. Sistema cardiovascular, então você tem tecido cardiovascular. Você tem sistema digestório, você tem tecido digestório. Certo? Então todo sistema que você possui no teu corpo, sistemas são complexos de tecidos. Então o tecido, quando ele se reúne, ele forma um tecido específico, formando um sistema dentro de você. Célula, tecido, sistema. O sistema é formado por tecidos, beleza? Então eu vou formar aqui o primeiro tecido muscular, tá? Com isso nós formamos o tecido muscular, que é um tecido que promove para o corpo do animal uma rigidez, a movimentação, sustentabilidade. Lembre-se que dentro do nosso corpo o músculo está preso ao teu esqueleto. Por quê? Por tendões. Existem tendões, que são tecidos conjuntivos, é um outro grupo de tecido, que gruda o músculo com o seu osso. Ligamento não é isso.
Ligamento, ele tem a capacidade de ligar um osso no outro. Tendão é um ligamento que existe entre o músculo e o seu esqueleto. Mas a gente não tá falando ainda disso, estamos lá atrás na linha evolutiva. E eu vou liberar então aqui para vocês a capacidade de natação, que é já tirando do animal céssio. O animal que paradão, ele não consegue evoluir tanto, ele é um filtrador. O animal que tem uma livre capacidade de natação, ele consegue buscar o seu alimento, se proteger, se defender. Você não faz isso? Se alguém tacar uma coisa na tua cara, você se defende. Você quer pegar um copo d'água, você se movimenta e ó... Que delícia, né? Eu já vou liberar também, meus queridos gostosos, a esponja, rapaziada. Vamos falar do primeiro organismo multicelular. Ai, que coisinha mais linda, parece um Pokémon. Parece um Pokémon. Esponjinha, esponjinha. Tá lá a nossa querida esponja, rapaziada. Deixa eu ir mais perto dela. Ó, a esponja, gente, é o primeiro ser multicelular formado da nossa história evolutiva. Repare, bichinho paradinho, tá lá na boinha, buscando o alimento dela por filtração. Ela tem um monte de parozinho, por isso que ela é chamada de porífero. Dentro dela tem uma célulazinha chamada de coanócito. Anota aí. Coanócito. É um flagelinho que ela vai usando lá para ela poder se alimentar, né? Para ela poder agitar essa água, girar a água e se alimentar e retirar os seus alimentos. Ela tem o ósculo, né? Ela tem o átrio, que é uma parte interna dela onde ela consegue liberar os seus gametas, seu alimento também. É um animal já que reproduz sexuadamente. Então, assim, é o primeiro animalzinho que surge. Mas ele é paradinho, ele é na dele. Existem 3 grupos de poríferos: Ascon, Sicon e Leucon, tá? O Ascon é mais simples, Sicon são um pouquinho mais complexos e as Leucon são gigantescas, tá? Como essa não é uma aula de porífero, eu não vou aprofundar. Mas, né, já tô te passando umas ideias. Lá dentro dela tem os amebócitos, são células que caminham com o alimento. As espículas, ela possui um esqueleto de calcário e silício. Então, ou seja, um animal que até pode ter urticância. Você tem que tomar cuidado. Se você relar nesse bichinho, você pode se queimar e se machucar. Surfistas viram e mexem, se lascam com esses bichinhos aí, cara. Você que vai lá no Recife de Coral, né, com toda a calma do mundo, porque o Recife de Coral é um berçário marinho, não bota a mão nesses bichinhos, porque você pode se machucar, você pode se cortar, se queimar, né? Ela não tem os tentáculos como os quinidários, né? Os quinidoblastos, né? Os quinidócitos. Mas ela possui os coanócitos, estruturas internas, mas ela pode ter espículas que machucam. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? Olha aí, ó, só porque orgânica rolando. Nós já temos aqui a primeira linha de vida, que é o nosso querido amiguinho aqui porífero. Vamos voltar na nossa linha de evolução. Reprodução sexuada está liberada ainda. Sistema nervoso já vamos ampliar. Lembrando, o porífero não tem sistema nenhum. Não tem. Ele não tem sistemas complexos, tá? Reparem que o sistema nervoso, ele não tá para esponja, ele tá ampliando para cá, ó. A medusa, que é na minha próxima aula aqui com vocês, que é amanhã, que eu já vou estar falando dos quinidários, ela já vai ter sistema nervoso difuso, que são neurônios soltos dentro da sua estrutura. Mas o porífero não tem sistema nervoso, não tem sistema digestório, não tem sistemas complexos. Embora seja um animal, ele é bem primitivo, então ele não tem sistemas complexos. Repare que os sistemas não estão ligados à esponja. O que está ligado à esponja? Tecido e alimentação por filtros. Ela é um eucarioto complexo de formação tecidual e com alimentação de filtros. Mas ela não tem sistema, ela não tem complexidade de sistemas. Bom, pessoal, então eu paro aqui, eu vou dar um upgrade aqui nos nossos queridos poríferos, eu vou aumentar os poríferos. Reparem que eu ampliei o porífero, já listou o coral para mim. Então você deve estar pensando, Fernando, então o coral são esponjas? O coral é uma reunião de esponjas e pólipos que são quinidários. É uma reunião desses seres vivos com algas. Nós chamamos essa associação de zooxantelas. É uma associação de esponjas, pólipos e algas.
Toda vez que você vê um coral colorido, é sinal que ele está vivo, que as algas estão trabalhando, que lá dentro está acontecendo uma associação perfeita entre eles. E com isso tem alimento, berçário marinho, tem tudo que você puder imaginar. Quando você ouve falar que branqueou o coral, é porque a alga morreu e ficou só a esponja e o pólipo evidente. Como eles são feitos de carbonato de cálcio, eles são brancos. Então nós chamamos de branqueamento dos corais, que é quando morre o coral. E nunca mais volta, tá, pessoal? Eu quero aqui indicar para vocês um documentário do Netflix, chama Em Busca dos Corais. É maravilhoso. Assistam e vocês vão ver a realidade, infeliz realidade, da destruição dos corais dos oceanos. Sem o coral, o oceano morre. Se o oceano morre, nós estamos lascados, porque o oceano é o maior produtor de oxigênio do planeta. Sem o oceano, sem a temperatura ideal do oceano, não tem como viver. Muita gente me pergunta, por que o coral branqueia e morre? Calor excessivo, efeito estufa, extremamente desequilibrado a temperatura do planeta, muito turismo mal feito, sujeira na água, poluição, tudo isso destrói os recifes de corais. Beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham curtido essa aula nossa aqui. Tá feito, eu vou liberar o coral, tá? Eu tô liberando o coral pra vocês aqui. Eu vou parar por aqui, eu só vou mostrar como que nós estamos aqui, tá, pessoal? Ó, olha que coisinha mais linda. Reparem, os recifes de coral já estão sendo formados, colônias já estão sendo produzidas. Reparem as bolinhas. O que são essas bolinhas? Oxigênio sendo produzido, porque se eu tenho recife de coral, eu tenho alga. Eu já tô liberando aqui pra vocês oxigênio. Estamos dando upgrade, rapaziada, cada hora a mais, e isso é muito legal. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha aprendido coisas que valem a pena. Volto a dizer, se você se perder em algum momento, pergunte porque eu respondo. E anota, volta o vídeo, vai anotando, porque tem muita informação. Tudo de bom pra você, um ótimo dia e até amanhã aqui no meu canal. Tá fácil. Valeu, rapaziada, tudo de bom pra vocês e tchau!